Boa tarde, pessoal. Hoje na matemática nós vamos usar o livro, aquele O Bem Me Quer, não vai ser o EMAI, é o livro. E aí nós faremos mais um pouquinho sobre os sólidos geométricos, que assim a gente já vai encerrando um pouquinho essa parte. Então vocês vão usar as páginas 69, 70 e 71, tá? Então aqui na 69 é o início. E aí a gente tem aqui esse picadeiro, né, do circo. E aí nós temos algumas, como no início a gente falou sobre os sólidos geométricos, eu disse que cada sólido ele representa uma figura geométrica. Ele lembra, ele tem a semelhança com uma figura geométrica, né? E nós temos vários objetos que se parecem com esses objetos, com essas figuras e esses sólidos. Então, observando esse picadeiro aqui, nós temos as perguntas aqui embaixo. Então, vocês vão analisar todas as figuras e responder aqui. Qual é o objeto que se parece com um prisma de base triangular? O prisma de base triangular é aquele que se parece com um telhado de uma casa. Tá? Então, vocês vão analisar aqui qual é o objeto aqui nesse picadeiro que se parece com esse prisma de base triangular. Esse eu já vou dar a dica. É esse caixote aqui onde a bailarina está em pé, tá? Ele parece um prisma. E aí, ó, uma esfera. O que é que se parece com uma esfera? Qual o objeto aqui? Tem duas coisas que se parecem com esfera. Vocês podem colocar uma ou outra, tá? Um paralelepípedo. O que é que se parece com um paralelepípedo? Aqui tá bem fácil, tá? E aí a letra D, uma pirâmide de base quadrada. Tem algum objeto que se parece com uma pirâmide de base quadrada, daquelas que vocês montaram, tá? Caso vocês achem alguma coisa que não tem, algum objeto que não se assemelha com o que está pedindo aqui, coloque que não tem. Eu só vou dizer isso. Uma dessas aqui não tem, tá? Então, analisem bem, porque só uma não tem, tá bom? E aí, vai para a página 70. Lá nós vamos falar sobre as planificações, que são aquilo que vocês fizeram antes de montar cada figura. Quando vocês montaram, ela era assim, não era? As figuras desse jeito, aberta. Então, depois que monta, vira uma caixinha, certo? E as planificações, elas são de diversas formas. Vocês viram, vocês montaram, então elas têm de diversas formas, tá? Algumas aqui pode ficar um pouquinho diferente, por exemplo, esse daqui. Aqui vocês montaram, a bolinha ficava no meio, o círculo ficava no meio, e aqui tá uma em cada ponta. Não tem problema, se montar, forma a mesma figura, tá bom? E assim outras. O cubo é uma das planificações, é uma das figuras, na verdade, em que ele tem outras planificações, que se montar, vai formar o cubo. Outras figuras não têm essa mesma característica do cubo, porque é uma maneira só de ter a planificação. Se montar, se planificar de outra forma, não dá certo, ele não monta a figura que a gente precisa. Então, aqui no número 1, o que é que vocês vão fazer? Ligar cada figura com a sua planificação. O cubo, eu já falei, tá aqui, essa aqui é a planificação dele, tá? Existem outras formas, outras mesmo. O cubo é uma figura que permite isso, as outras não, tá? Então, vocês vão ligar, ó, o cone, o cilindro, a pirâmide de base triangular e aqui esse é o prisma de base triangular e esse é a pirâmide de base triangular, certo? Prisma e pirâmide. É diferente, hein? Aí vem para o número 2. O número 2, a gente tem essas peças de uma planificação. E aí vocês vão ter que analisar, ó. Eu tenho um quadrado e 4 triângulos.
essas peças vão montar esta ou esta figura. Vocês vão analisar e ver qual das figuras dá para montar com essas peças aqui. Descobriu? Coloca aqui, ó. Qual é a letra? É a letra A ou a letra B que vai ser montada com essas peças? Coloca aqui a resposta, certo? Depois, vocês vão desenhar as partes que ele pode usar para montar a caixa que você não marcou. Então, por exemplo, descobriu qual é qual das figuras, colocou a letrinha aqui, sobrou uma dessas figuras, né? Você vai montar uma caixa aqui, desenhar as partes que sobraram aqui para montar a outra caixa, tá? Mas aí, ó, vocês vão ter que analisar, porque se eu falar qual das duas que dá para montar, tá bem claro aqui. Se vocês olharem bem, tá bem claro de saber qual das figuras que monta, se é A ou se é B, certo? E depois a outra, coloca aqui as partes que montariam a outra figura que não encaixou aqui, tá bom? E aí, tem aqui um desafio, como cubo. Qual dos cubos corresponde a esta planificação? Vocês vão ter que descobrir. Qual dos cubos é o cubo A, que monta essa planificação? Eu disse que o cubo ele tem diversas formas de planificar, né? Planificar é plano. Então, ó, esse daqui é igual da outra página que tem aqui. É a mesma planificação. Essa planificação, parecida com essa, vai montar qualquer um desses. Porém, o que tem de diferente aqui são as bolinhas. São as bolinhas que vão dar a diferença na planificação. Só uma dessas aqui que corresponde a esta planificação depois de montada. O que é que vocês podem fazer para descobrir? Vocês podem recortar num papel um cubo assim, ó, com esta planificação. E fazer esse mesmo desenho das bolinhas. E aí vocês vão conseguir descobrir qual é. Se é A, B, C ou D, tá? Essa é a dica para tentar descobrir. Podem fazer no papel, do jeito que vocês conseguirem. Façam essa planificação num pedacinho de papel e coloquem as bolinhas igualzinho tá aqui. E montem, dobra direitinho, monta, não precisa nem colar. Só monta, dobra que ele já vai ficar montadinho, vocês vão saber qual é o cubo que vai representar esta planificação, tá? Digo que essa aqui tem um diferencial, toda planificação neste formato vai formar um cubo, porém esta, o que tem de diferente, são as bolinhas do dado, tá? É a face de cada dado que vai determinar qual é o dado certo para esta planificação, tá bom? Então, presta atenção, tenta montar esse cubo aí em casa que vocês vão conseguir descobrir qual é o que monta, tá bom?